Bruno Prado esteve nos comentários dessa partida ontem na transmissão da Jovem Pan, acompanhou tudo de pertinho. Muito boa tarde para você, Bruno. Acima de tudo, jogo bom, jogo legal de assistir, de acompanhar, né? Um bom clássico, né, Bruno? Boa tarde, Boni, boa tarde a todos. Foi um jogo legal, sim, jogo bom, sim, um jogo em que está totalmente aberto. O Vasco venceu merecidamente. O Fluminense não fez um jogo ruim, não acho que o Fluminense fez um jogo ruim, não. O Vasco faz o gol, o segundo gol no finalzinho, poderia ter saído do outro lado, mas no segundo tempo o Vasco foi melhor. Então o Vasco estava mais próximo do gol. E foi uma partida aberta, né? Desde o primeiro tempo. O Vasco não é um time que fica atrás se defendendo. O Fluminense também, até fazer o gol, pelo menos tentava buscar o ataque. Depois teve uma postura um pouquinho mais defensiva. Mas foi um ótimo jogo aberto. Foi um jogo mais legal que o jogo de quarta-feira. Eu não estou falando de resultado. O Corinthians ganhou merecidamente quarta, fez uma grande partida no Mineirão contra adversário difícil. Estou falando para quem sentou para assistir o jogo, não para quem torce para um ou para outro time. Para quem não torce para ninguém, sentou para ver o jogo de ontem foi um jogo mais aberto, mais legal. O Vasco sai na frente e aí tem algumas coisas, né? Antes do confronto, todos falávamos, e era natural, que o Cruzeiro e o Fluminense tinham favoritismo porque eles fizeram um ano melhor, um campeonato brasileiro bem melhor do que Corinthians e Vasco, mas também, pelo menos da minha parte, da maioria que eu ouvi, sempre fica aquela coisa, o mata-mata é uma competição diferente, né? E ninguém descartou a possibilidade do Corinthians e do Vasco passarem. Pela questão do mata-mata, o Cruzeiro foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi o 13º. No duelo de ontem, o Fluminense, quinto do Brasileiro, contra o Vasco, que foi o 14º do Campeonato Brasileiro. Mas o mata-mata ele deixa a coisa muito aberta. E além disso, a diferença técnica, isso eu falo bastante, para mim isso é bem claro nos últimos anos, a diferença técnica entre os times da Série A do Brasileiro, com algumas exceções, quando estão bem, Flamengo e Palmeiras conseguem distanciar um pouco, mas também quando não estão tão bem assim, fazem jogo equilibrado com todo mundo. Aliás, dificilmente, quase todos os jogos fora de casa são difíceis também para Flamengo e Palmeiras, que há alguns anos são os melhores times do continente, mas os outros ali, um bolo que vem depois do Palmeiras e do Flamengo, de 10, 12 times, eles são muito parecidos. E Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão nesse bolo aí de 10, 15 times que são muito parecidos. Por que o Cruzeiro foi terceiro, o Fluminense foi quinto, o Corinthians foi 13º, o Fluminense e o Vasco 14º? Por que essa diferença? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Ele não é um campeonato do confronto direto, é um campeonato de regularidade. E o Corinthians, ele viveu um ano de muita bagunça. O Corinthians era uma situação financeira terrível, troca de presidente, e ele tem alguns jogadores muito bons, só que talvez também por essa questão financeira, há um desequilíbrio entre os melhores jogadores do Corinthians e os seus reservas. Então o Corinthians, quando não tem os seus principais jogadores, ele sofre para repor. E aí num campeonato de 38 rodadas, você tem dificuldade para ter essa reposição, para jogar bem com regularidade. O Vasco é a mesma coisa, você pegar o Vasco, muitos jogadores que jogaram ontem, eles chegaram no meio do ano. Os dois zagueiros, Cuesta e Robert Renan. O Cauã Barros estava emprestado para o América Mineiro, voltou. Thiago Mendes chegou também no meio do ano. O Andrés Gomes chegou no meio do ano. O próprio Nuno Moreira começou a jogar depois. Então o elenco do Vasco foi um elenco que foi sendo formado já com o brasileiro rolando, trocou de técnico também. O Fluminense também trocou, o Fluminense até trocou mais. O Fluminense teve 3 técnicos no ano, o Vasco teve 2. Mas o Fluminense ele já tem uma base mais bem formada. O Fluminense tem muitos jogadores que foram campeões da Libertadores em 23 que estão aí até hoje. Então, para um campeonato de regularidade, o Cruzeiro e o Fluminense já tinham uma base mais bem formada e foram melhores. Mas no 11 contra 11 não é uma diferença tão grande do Cruzeiro para o Corinthians e do Fluminense para o Vasco. Inclusive, se a gente olhar, acho que dos jogadores que atuaram ontem pelo Fluminense e pelo Vasco, talvez os dois mais desequilibrantes sejam jogadores do Vasco. O Coutinho, que nem fez uma grande partida, mas tem uma capacidade técnica, acho que de capacidade técnica ele era o melhor de todos ali. Ele e o Thiago Silva, mas o Thiago é um zagueiro, é diferente, né? Sem dúvida, o que tem a melhor carreira de todos que estavam em campo é o Thiago. Depois é o Coutinho, só que o Coutinho é um meia, o Thiago é um zagueiro, né? O Coutinho pode desequilibrar mais o jogo do que o Thiago. E o outro desequilibrante, que ontem desequilibrou o jogo, também é do Vasco, é o Ryan,
que é um garoto, né? Que vamos ver como vai ser a carreira do moleque, mas ele está jogando muito. Então, tem essa coisa, né? O Fluminense, como time, foi melhor durante o ano, mais regular durante o ano. O Campeonato Brasileiro mostrou isso. Mas no 11 contra 11 não há uma discrepância tão grande e o Vasco tem caras que desequilibram. Como o Corinthians tem, o Memphis, o próprio Yuri Alberto do jeito dele, mas é um cara que faz gol. Cruzeiro também tem o Matheus Pereira e o Caio Jorge, mas aí você veja, são 2 para cada lado. E o Garro não jogou, ficou no banco. Se o Garro joga, talvez o Corinthians tivesse até mais jogadores desequilibrantes do que o Cruzeiro, mas o time do Cruzeiro no campeonato de regularidade é melhor. Então tem essas diferenças. E outra coisa do Vasco, né, que mostra muito como é esse time. O Vasco foi o 5º melhor ataque do Campeonato Brasileiro e foi o 14º colocado. Mas ele foi a 3ª pior defesa. Só o Sport e o Juventude tomaram mais gol que o Vasco, foram os 2 últimos. Então essa coisa do Vasco para um mata-mata, às vezes dá certo. Ontem ele tomou gol e fez gol. No jogo de volta é bem provável que ele faça gol e tome gol também. Então deixa as coisas mais equilibradas. Isso que é o legal do mata-mata, né? Porque situações muito parecidas de Vasco e Corinthians, 2 equipes que nos últimos 7, 8 jogos do Brasileiro só venceram um. O Vasco venceu o Internacional, o Corinthians bateu o São Paulo, depois de resto só resultado ruim, chega no mata-mata, as coisas ficam muito iguais, como disse o nosso Bruno Prado. Pra gente passar a bola pro Flávio, que já está por aqui também, aproveito e já dou meu boa tarde para ele. Só vamos colocar na tela, a gente tem uma arte, né, com as estatísticas da partida. Esse jogo que foi bastante legal de acompanhar, bastante equilibrado entre Vasco e Fluminense, as 2 equipes jogando no Maracanã, o Vasco saiu com a vantagem, 57% de posse de bola para o Vasco da Gama, 43% para o Fluminense, 13 finalizações a 11 para o Vasco da Gama, ou seja, muito chute, muita tentativa de finalização, 8 escanteios a 6, faltas cometidas 3 a 7, poucas faltas também em relação ao que a gente está acostumado no futebol brasileiro, 430 passes a 334 e 2 cartões amarelos para o Vasco da Gama, nenhum para o Fluminense. O Vasco saiu com a vantagem 2-1 no placar. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde, Bruno, amigos. Olha, esse duelo, ele já tem sido equilibrado nos últimos meses, nos últimos duelos entre eles, né? O Vasco ganhou no campeonato. 2-0 recentemente. Foi, né? 2-0, não foi? Sim. Pouco tempo. Então, embora o Fluminense tenha feito uma campanha muito melhor do que o Vasco no Campeonato Nacional, o Vasco teve picos melhores do que o Fluminense. Teve momentos que ele estava muito bem e o Fluminense manteve sempre aquela toada, que foi uma boa toada, foi bem regular. Já com o Renato estava assim e depois continuou com o Zubeldia. E o Vasco ele é mais oscilante, ele vai lá em cima, depois ele cai, então é uma coisa que tem que ser acertada pelo Diniz. O detalhe que a gente tem que ver, e esses números até mostram isso e comprovam, novamente um clássico carioca agradável, bom de ser visto. Sim. Os clássicos no Rio, a gente já falou isso mais do que uma vez aqui, envolvendo os 2, envolvendo o Botafogo, envolvendo o Flamengo, tem sido bem mais agradáveis na média do que os jogos aqui de São Paulo. Uma coisa muito curiosa isso. Lá eles jogam mais à vontade, jogam mais o jogo. Aqui nós estamos muito preocupados em não perder. Inicialmente os times de São Paulo, todos eles jogam para não perder. Aí se der para ganhar, ganha. Então os clássicos eles têm claro, salvo exceções, né? Teve aquele 3-2 do Palmeiras do São Paulo, teve aquela polêmica toda e tal. Mas, no geral, os clássicos têm sido fracos, têm sido clássicos sem emoção. E o jogo de ontem mostrou mais uma vez que, nesse aspecto, o futebol carioca está melhor. Aliás, nos resultados, o futebol carioca está melhor, né? As últimas Libertadores, os cariocas venceram. E o futebol de São Paulo está devendo. O Palmeiras é uma exceção, está sempre lá na parte de cima. Mas os outros estão devendo. São Paulo abaixo, Corinthians abaixo, apesar desse grande resultado contra o Cruzeiro. O Santos brigando aí para não cair. E aí quem mostrou muito sucesso no Campeonato Brasileiro foi o Mirassol, com uma surpresa agradável. Então realmente é uma coisa para se pensar, inclusive em termos de campeonato. O futebol jogado em São Paulo está inferior ao que está jogado no Rio. E claro, né, não está decidido de jeito nenhum, é um jogo muito igual, muito parelho, mas uma bela vantagem no Vasco, porque agora ele pode administrar melhor a sua estratégia de jogo no próximo domingo à noite. E só um dado para corroborar essa fala do Flávio, de que os clássicos cariocas eles estão melhores, não só pelo futebol, mas pelo clima também, né? A gente falou diversas vezes aqui, porque tem 2 torcidas no Rio, aqui em São Paulo a gente só tem uma, essa coisa chata pra caramba. E o clássico de ontem também quebrou recordes em termos de público pagante, público total e renda nessa edição da Copa do Brasil 2025. Público pagante foi de 61.983 torcedores. Antes o recorde era de 60.394 em Flamengo 0, Atlético
Mineiro 1 no Maracanã. Público total, 64.990 torcedores. Antes o recorde era também Flamengo e Atlético Mineiro, 64.681. E a renda de R$ 7.453.018,50. O recorde que antes era de Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão, R$ 6.480.227. Os recordes batidos por Vasco e Fluminense nessa partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz falando justamente sobre essa questão do favoritismo que a gente estava abordando por aqui, colocando o Fluminense como favorito pelo que vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. O Diniz, que é ídolo dentro do Fluminense também, foi o técnico da conquista inédita da Copa Libertadores em 2023 e falou sobre o momento que as duas equipes viviam antes da partida e como isso também influencia dentro do jogo que aconteceu ontem. Vamos ouvir o técnico do Vasco. Eu acho que eu não acompanho muito internet, rede social. Eu imaginava que o Fluminense podia ter um favoritismo pelo momento recente que o Fluminense está passando. E tem uma certa naturalidade nisso, mas eu não me apoiei praticamente em nada sobre essa coisa de favoritismo. Eu me apoiei assim de poder trabalhar o time do Vasco, que enfrentar um time que está no momento bom com mérito, porque é um time que joga bem, um time que sabe se defender, um time que sabe construir lá de trás, sabe fazer transição, tem bolas paradas, faz gol de bola parada com uma certa constância. Então o tempo que eu tive foi para me ocupar de treinar o melhor possível primeiro para saber se defender do Fluminense e poder explorar algumas deficiências que obviamente todo mundo tem, que a gente tem e eles também têm. Então tá aí a palavra do técnico Fernando Diniz. E isso é interessante, né, Bruno? Porque, claro, a gente sabe que o Diniz, ele não é um cara que costuma colocar seus times retraídos, né? Até muitas vezes é criticado de forma excessiva por querer jogar bola, por querer ter a bola nos pés. E motivo justo, né? O técnico, a função do técnico é fazer o jogo ficar feio, não jogar, recuar, tipo o time empatar 0-0. Exatamente. O jogador a encostar, ele cai, travar o jogo. Essa é a função do técnico. Vai querer Pelo menos aqui é, né? Pelo menos aqui é. Bola, tá louco? Então tem que baixar a porrada mesmo. Quer jogar bola? Quer sair tocando? Não, senhor. Não é pra isso que serve futebol, não. Eu discordo também completamente das críticas excessivas que o Diniz sofre. Até o cara não é também bloqueado de sofrer crítica. Lógico. Claro, tem momentos de erro. A crítica é o fato de jogar bonito. A crítica vai na essência do jogo dele. Isso que é brincadeira. Agora, que eu não gosto também. Não gostar, escolher o mal, substituir o errado, tá tudo certo. Agora, eu acho que o futebol é pra isso. Agora, cada um é cada um. Pra você querer ter a bola no pé também. E até isso que foi legal dentro desse jogo, né, Bruno? Porque o Vasco, apesar de todo momento que viveu o Fluminense, está muito bem ao longo dessas últimas semanas e ter mostrado uma grande evolução desde a chegada do Zubeldia, o Vasco ele teve coragem para jogar desde o primeiro minuto. E até antes do gol do Fluminense, o Vasco teve um momento de superioridade ali, de criação de oportunidades. E mesmo tendo tomado o gol, continuou querendo jogar. Eu acho que é isso que bate, inclusive, na tecla do que o Flávio falou, né? Mesmo com a desvantagem no placar, mesmo com o bom momento do adversário, o Vasco quis jogar a bola. O Fluminense quis jogar a bola e, no final das contas, olha só, que grande surpresa. Os dois times querendo jogar a bola, foi um jogo legal de acompanhar. Foi um jogo bom. O Vasco o tempo inteiro tentou jogar. O Fluminense como eu falei, o Fluminense não fez um jogo ruim, não. O Fluminense poderia ter empatado o jogo, poderia... Se fosse 2-1 pro Fluminense também não seria um absurdo. É que eu gostei muito do segundo tempo do Vasco. Acho que o segundo tempo do Vasco foi muito bom. E aí o Vasco merece o resultado muito pelo segundo tempo que fez. Primeiro tempo foi igual. Primeiro tempo terminou 1-0 pro Fluminense, mas poderia ter terminado 1-1, poderia ter terminado 2-1 para alguém. Foi um jogo legal. O Vasco joga dessa maneira e assim, o Diniz ele tem a maneira dele de jogar. Se você contrata o Diniz, ele está aí há bastante tempo, você sabe o que ele vai apresentar. E o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, gosta muito dele, com o Pedrinho como comentarista do Sport TV, que era o que ele fazia antes de ser presidente do Vasco. Ele sempre elogiou muito o Fernando Diniz, então o Pedrinho sabe exatamente quem ele contratou e gosta desse estilo. É claro que quando os resultados não vêm, o técnico acaba tomando todas as porradas, mas o Diniz, até falando em relação a resultado, não só em relação ao jogo, ao jeito que ele joga, ele não tem resultados muito distantes não da média aí dos treinadores. Claro que hoje o Flamengo e o Palmeiras são dominantes em relação às principais conquistas, mas assim, os últimos trabalhos do Diniz, tem trabalho bom, trabalho ruim, mas tá dentro. Acho que no São Paulo, para mim, ele fez um bom trabalho.
Acho que ele fez o que ele poderia fazer ali, teve um momento de grande brilho, depois uma grande queda, mas foi a melhor posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro desde 2016, 2015 foi quarto, em 2020 ele repetiu o quarto lugar. Melhor que isso, antes foi em 2014 vice-campeão. Então, pegar aí na última década foi uma das melhores campanhas do São Paulo no Brasileiro e acho que foi o ano que o São Paulo esteve mais perto de sonhar com um título de Campeonato Brasileiro. Então, apesar dos momentos também de queda que aconteceram, eu acho que na média ele fez um bom trabalho ali. Ninguém foi muito melhor que ele depois que ele saiu. Aí depois no Fluminense foi ótimo. Antes do título da Libertadores ele foi terceiro no Brasileiro, foi a melhor posição do Fluminense desde que foi campeão. E foi semifinalista de Copa do Brasil em 2022. Em 2023 ele ganhou uma Libertadores, coisa inédita no Fluminense, sai depois de um início muito ruim do Brasileiro de 24. Tem essas quedas, isso é verdade. Aí no Cruzeiro, que eu acho que aí não rolou mesmo, no Cruzeiro foi um trabalho que não durou muito tempo, mas em nenhum momento o Cruzeiro jogou bem. E no Vasco ele entrega o que pode, cara. O Vasco é um time que caiu já para a segunda divisão 4 vezes. Aí o Vasco tentou virar SAF, não deu certo. Conseguiu uma liminar na justiça suspendendo a SAF, tá? Uma coisa indefinida. Ele é SAF, mas não tem dono da SAF. Então, o clube associativo que está comandando o futebol. A situação financeira muito ruim. Não dá para esperar muito mais do que o Vasco fez. O Vasco, infelizmente, há um bom tempo, é um time que, na maior parte dos campeonatos brasileiros, ele luta para não cair mesmo. É isso. E fez os 45 pontos, não caiu. Teve momentos muito complicados. Na última rodada tomou 5 do Atlético Mineiro. Teve uma sequência ruim, perdeu para o Juventude em casa, mas também foi o time que meteu 6 no Santos no Morumbi, também foi o time que meteu 5 no Inter agora, na reta final do campeonato, que ganhou de 3 do São Paulo no Morumbi, que foi até o último jogo do Zubeldia no São Paulo. Então, assim, tem esses altos e baixos, é verdade, mas se pegar uma média de resultados, pega os clubes que o Diniz dirigiu e os resultados, eles não estão tão fora, assim, do trabalho que outros treinadores fizeram nesses mesmos clubes. É verdade, é verdade. E é aquela coisa, né, Flávio? Muitas vezes a crítica é exagerada pelo resultadismo também, né? Dentro do contexto que o Bruno apresentou, o Diniz não fez trabalhos tenebrosos a ponto da crítica ter sido como foi. Claro que também, muitas vezes é 8 ou 80, muitas vezes é 8 ou 80, a gente exaltando a qualquer custo. Não só com relação ao Diniz, com relação a outros personagens dentro do futebol também, muitas vezes as críticas sendo exageradas, mas dentro da média ali, nenhum trabalho foi absurdo a ponto de existir uma crítica exagerada como muitas vezes é feita, né, Flávio? O problema é as pessoas terem capacidade, terem vontade de ver algo diferente, de alguma proposta diferente. Eu imagino se o Mitchell lança a Holanda hoje. Ele ia tomar de porrada. Isso é um absurdo, palhaçada, circo, não imagina. Quando perdesse da Alemanha, então, nossa senhora, ia ser né? Era uma revolução no futebol, mas as pessoas, eu não sei se é por causa de rede social, sabe? Cada vez se pensa menos, né? Tudo vai lá pelo chat GTP, então assim, não dá para pensar. As pessoas têm muita dificuldade de pensar. E quem pensa diferente tem uma certa dificuldade. E eu até... Se bem que eu um pouco me lixo, mas até por pensar muito fora da caixinha, né? Eu detesto a caixinha, não sei como é que ela é. Eu tomo umas porradas também e eu não estou nem aí, eu acho ótimo. Quando estão me batendo, eu falo, estou no caminho certo. Quando começa a falar, gostei da sua opinião, eu já começo a ficar incomodado. Não é assim. Eu assim, o mundo só evolui quando alguém pensa fora da caixinha. Não sou eu que vou fazer o mundo evoluir, eu estou falando, fechando para... O mundo, ele só é feito, ele só tem evoluções quando alguém pensa fora da caixinha, senão fica tudo igual. Mas a maioria preferiria ainda estar morando numa caverna, ainda brigando com pedra, não inventar... Imagina ficar raspando lá a pedra para fazer fogo. Não, vou ficar aqui que tá bom do jeito que tá, brigando com dinossauro e tal. Então as pessoas têm muita dificuldade de sentir alguma coisa diferente. O Diniz, ele propõe algo diferente, que ele gosta, pensa, mas felizmente ele também não está nem aí com o que pensa a respeito. Vai ganhar, vai perder, vai ter momentos ótimos, vai ter momentos ruins. Em alguns momentos é necessário um equilíbrio maior, isso é verdade, eu também concordo. Mas faz parte, é uma maneira dele pensar o futebol e me agrada bastante o fato dele querer alguma coisa fora do padrão, fora da caixinha. Mas isso gera muita crítica, porque Sim. Os caras são obrigados a pensar, né? E aí o Tico e o Teco, é difícil eles baterem, fica meio complicado, né? Fica meio difícil querer os dois funcionando simultaneamente.
Eu também gosto muito das ideias do técnico Fernando Diniz. Essa coisa do Diniz levar a culpa em qualquer erro de saída de bola, né? E sendo que todo time do mundo hoje praticamente sai com a bola no chão. Time que presta, ruim, sem dúvida. Até time ruim, que aí é o exagero. É o exagero. Como o Cruz Azul tava na cara que eles iam fazer bobagem, né? Eles erraram, eles entregaram várias vezes. E não só atrás, no meio na frente, em qualquer lugar. Eu lembro, o Mauro vai lembrar que foi contra o Palmeiras, inclusive, Vasco e Palmeiras em Brasília esse ano. O Palmeiras ganha de 1-0, o gol do Vitor Roque no erro de saída de bola do João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians, que está lá na Rússia agora. E ex-zagueiro do Vasco também por erros como isso. E o Diniz ainda não estava no Vasco, ele já estava, pelo menos estavam cogitando que seria ele. Até fui conferir aqui, quem dirigiu o time nesse dia foi o Felipe, de interino. Né? O Felipe é jogador do Vasco, trabalha lá. E ele estava de interino, o Carille tinha saído. E já estavam falando que seria o Diniz ou até já estava contratado. Eu lembro que naquele dia o Vasco toma um gol no erro de saída de bola, que o João Vitor não é que ele errou um passe, ele saiu correndo com a bola no meio da área e perdeu a bola. Fala, tá vendo? O Vasco já está se adaptando ao Diniz. O cara nem tinha chegado ainda, não tinha dirigido o time. Que às vezes fala, é brincadeira. Não é. Os haters não falam como brincadeira. Verdade. Os haters falam como uma espetada, assim. E o Diniz nem é um cara que arruma confusão, assim. Ele é um cara que, assim, ele cobra, ele é agitado na beira do campo, mas ele não é um cara de polêmica. O Diniz não é um cara como o Abel, por exemplo. O Abel, ele ouve uma pancada na imprensa, ele vai responder na coletiva. O Diniz não faz isso. E mesmo assim, espetam. E eu até entendo o Abel um pouco, porque eu acho que se eu fosse técnico, apesar de ter assim, um jeito que parece mais tranquilo, acho que eu ia acabar caindo nessa tentação de responder as críticas na entrevista. Mas o Diniz não faz isso. E tem outro ponto que me incomoda muito, e acho que já não acontece mais tanto, mas acontecia muito, especialmente quando o Diniz estava no começo da carreira, de justamente usar a formação que o Mauro citou como demérito. De criticar o Diniz, falar, o treinador psicólogo, psicólogo. Mas depende do Brasil. É um negócio assim. Quanto mais a pessoa é preparada, mais é detonada, né? Mas tá certo, você gosta dos seus iguais. Tem uma Por que vocês acham que o Neymar foi perseguido desde o começo da carreira dele? Eu sempre falei, desde que o Neymar apareceu com 16 anos, ele foi criticado por um motivo muito simples. Eu tive uma aula sobre isso e eu fiquei, é verdade, falei assim, toda pessoa, em qualquer área de atividade, que se destaca muito, ela incomoda. Porque, de um modo geral, a vida das pessoas, são vidas normais, corriqueiras. Quando alguém se destaca demais, ela gera um incômodo nos outros, porque o cara saiu do mesmo lugar que você e foi muito mais longe do que você. Mérito dele, Deus deu a ele uma situação que não deu para você, enfim, cada um tem a sua missão e tem as suas coisas. Mas isso incomoda de uma maneira absurda. Absurda. Então o cara fala, por que esse cara chegou tão longe? E ele é folgado, tal, ele não tá nem... isso aí. O sucesso incomoda o brasileiro. E tem um exemplo muito claro. Eu vou dar um exemplo, e é legal para a nova geração, não gosto muito de puxar lá atrás, tá falando coisa antiga, mas isso é muito importante. Bom, então, talvez nem você saiba disso. Mané Garrincha. O que o Garrincha tomou de porrada enquanto ele jogava? Mas era um negócio absurdo. Porrada, ele era odiado, ele era maltratado, ele teve que sair do país, foi morar na Itália, porque ele tinha uma família e ele se separou da primeira esposa e casou com uma cantora, Elza Soares, que era um sucesso. A Elza, inclusive, ajudou muito o Garrincha depois da vida dele, depois que ele entrou em decadência e tal. Isso gerou uma situação... O Garrincha era odiado no Brasil, odiado. Quando o Garrincha perde tudo, toda aquela situação, e vira um pobre coitado, um alcoólatra, uma pessoa totalmente desprovida, ele vira ídolo. Porque aí ele era... O sucesso dele incomodava. Então, se ele... Aí depois que ele ficou numa situação pior, depois de um tempo, o Soares se separou dele, nenhum problema. Ele estava com outra família, se separou da outra e casou com uma quarta. Aí tudo bem. Agora, quando ele estava no auge, ele não podia fazer aquilo. Não consta que ele abandonou... Ele tinha 7 filhas. Não consta que ele abandonou ninguém. Até pelo contrário, o dinheiro que ele põe, o Garrincha não. O dinheiro para ele era uma mera formalidade. Mas ele era odiado, porque ele era um sucesso. O Pelé. O Pelé é a melhor coisa que esse país produziu desde 1500. Talvez o planeta, inclusive. Talvez o planeta, mas o Brasil com certeza absoluta. Se ele nasce nos Estados Unidos, provavelmente os Estados Unidos chamariam hoje de Pelelândia. Provavelmente. Aqui no Brasil. Teve aquela história com a menina lá, com a Sandra, que eu não vou entrar no mérito se ele tinha razão ou não tinha. Não vou discutir, porque isso é uma coisa muito pessoal. Eu sei a história, mas eu não vou entrar em detalhes. Já falei algumas vezes aqui. Tudo que o Pelé fez, tudo...
foi deixado à margem e o Pelé era visto como mau caráter, como ingrato, como safado, como não sei o que e tal. Isso você chegou a viver. Né? Então, é assim que funciona aqui. Qualquer pessoa que faça sucesso incomoda profundamente. Eu estou falando de super ídolos. Qualquer um incomoda pra caramba. O Brasil, ele gosta da mediocridade. Aí quando o cara fica na pior, aí, nossa. Isso aconteceu, de certo modo, um pouco com o Adriano também. Também. O Adriano parou. Perdoa as pessoas ruins. E com todo mundo, né? Algo que o Ronaldo Fenômeno, quando estava mais fortinho, em 2005, ele falou... em relação a Ayrton Senna, que no Brasil, o sucesso é que a gente sabe, mas o Ronaldo foi quem mais formalizou. O Senna só virou esse ídolo enorme depois que ele morreu. Ele já era, mas virou mais. Mas era... Não, mas ele era detonado por vários motivos, até fora das pistas. Exatamente. E outra, a Fórmula 1 não tinha toda essa repercussão que as pessoas dizem que tinha. Não era assim. Sempre foi importante, até hoje é, mas não era... Aí, porque você tinha o Emerson, que foi o primeiro, né, o desbravador. Depois o Piquet conseguiu aquilo que o Senna conseguiu. Né, os dois foram... E aí havia uma rivalidade entre o Senna e o Piquet, que não vem ao caso. O Piquet era visto com muito mais simpatia. Muito mais simpatia. E aí, quando o Ayrton teve aquela tragédia, aquela coisa horrorosa, né, morreu na frente da televisão, aí virou tudo. Dá a impressão que ele sempre foi endeusado. Não é verdade. Não é verdade. O cara que no Brasil faz muito sucesso, ele incomoda as pessoas. É muito triste isso. Acho de uma pequenez, sabe? De uma coisa assim. Então é isso. O Ronaldo Fenômeno, isso é uma coisa que eu vivi. O jeito que trataram o Ronaldo depois da Copa de 98... Sim. Foi uma coisa que passou muito do limite, assim, não foi uma... e até sim, o Ronaldo 2002 foi... também. E só para arrematar esse assunto também, até voltando nessa questão do Diniz, eu acho uma mesquinharia criticar o cara, porque ele diz que é bom cuidar dos jogadores, né? Que tem que cuidar do jogador, do ser humano que está ali. Se não fosse esse lado do Fernando Diniz, a torcida do São Paulo não teria os 70 milhões que arrecadou vendendo o Brenner, que antes dos 20 anos de idade já falou que pensou em parar a carreira, e foi por causa do Diniz que ele não parou, e o torcedor do Fluminense não teria vivido o que viveu com o John Kennedy, né? Que também estava à beira de, bom, enfim, jogar tudo fora, perder a carreira também. Diniz recupera ele e ele faz o gol do título, um dos títulos mais marcantes de Libertadores no Maracanã lotado contra o Boca Juniors. São Paulo, que tem muito a mão do Diniz, é o Gabriel Sara também. Exatamente. O Gabriel Sara também tem muito a mão dele, da evolução de ter firmado no São Paulo, depois foi vendido para a Inglaterra, agora está na Turquia. Também tem muito a mão do Diniz, até já conversei uma vez com ele sobre o Sara, tem muito da mão dele no Gabriel Sara. E só para corrigir, para não ficar injusto, né? Naquele jogo em Brasília, Palmeiras e Vasco, foi o Hugo Moura que errou, não foi o João Vitor naquele jogo não, mas foi o Hugo Moura, uma saída de bola. Não é a melhor característica do Hugo Moura. Antes do Diniz chegar, e falava que era culpa do Diniz antes dele chegar no Vasco. E então, para a gente só falar desse último aspecto da semifinal, esse jogo de ida Vasco e Fluminense, falar do grande destaque da partida, que foi o Ryan, que fez o gol de empate do Vasco da Gama e que no segundo gol se destaca também pela atitude, né? A gente vê muitas vezes o jogador do futebol brasileiro tomando a falta, parando, tentando, já reclamando para o adversário receber o cartão amarelo. Ryan toma a falta, levanta rapidamente, cobra rápido, o Vasco faz a jogada e o Verratti manda para as redes de cabeça para garantir a vitória do Vasco da Gama pelo placar de 2-1. E o técnico Fernando Diniz também falou sobre o Ryan, esse jovem de 19 anos com muito potencial dentro do Vasco, faz uma grande temporada, um dos grandes destaques do Cruz Maltino, e o técnico Fernando Diniz falou sobre ele na coletiva. Vamos ouvir aqui no Bate Pronto. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, não só com os mais jovens, mas já que você citou dois jovens, o jogador de futebol ele é muito machucado. Eu sempre digo isso, é um tipo de categoria de pessoas na sociedade que a gente acha que quando o jogador vai enfrentar um estádio como esse, com 60 mil pessoas, ele não tem fragilidade. O cara tem que ser de ferro para poder aguentar. E a gente acaba perdendo muito talento por conta dessa pressa e dessa coisa que a gente precisa espiar o tempo todo, de ter um herói ou um vilão. E acredito que a gente prepara muito mal os jogadores para isso. É muito difícil. É difícil para treinador, é difícil para vocês mesmo, que são da imprensa, quando vocês às vezes também são criticados, que têm a vida exposta. É difícil a gente, no meu caso, com 51 anos, você imagina com um jovem de 19, 18 anos. Como é que é lidar com isso? A gente pensa pouco sobre isso. E talvez, não sei se o principal, mas um dos principais pilares do meu trabalho é essa preocupação que eu tenho.
E dessa preocupação, acho que eu consigo, em alguns casos, me aproximar e oferecer algumas coisas positivas para esses jogadores, para que eles consigam se desenvolver como pessoa, porque o Ryan não tinha problema com futebol. O Ryan, quando eu cheguei aqui, ele tinha um problema de estima, de confiança, de prazer em jogar futebol, que estava rebaixado, a torcida estava hostilizando naquele momento. Então o problema dele não era com o jogo, era um problema de comportamento que, se você não consegue aproximar e trazer um pouco mais de confiança, é difícil para o jogador desenvolver. Sempre digo uma frase muito simples, que jogador sem confiança é ruim, jogador com confiança é bom. Então, quando é um cara talentoso, como o John Kennedy ou o Ryan, com confiança, eles acabam se destacando. Então tá aí a fala do técnico Fernando Diniz, seguindo muito a linha do que a gente vinha falando por aqui, né, Flávio? De cuidar do jogador, de cuidar da parte mental, num clube que tem um contexto muito complicado, como é o Vasco da Gama, que o garoto já surge com uma grande responsabilidade. O Ryan foi mais um que ele teve que ali dar uma atenção especial para que pudesse chegar nesse momento e se destacar numa semifinal de Copa do Brasil. Uma vez, conversando com o Diniz, eu perguntei se ele fez psicologia para cuidar dos jogadores. Ele falou, não, para cuidar de mim. É verdade, ele falou isso porque ele era um cara casca, né? Ele briguento, era, né? E ele fala, eu preciso ter equilíbrio para poder mostrar o caminho para os caras, né? E eu achei isso muito legal. Então, ele provavelmente aplica uma psicologia, paizão, não sei se é a palavra, mas assim, uma coisa muito mais de sensibilidade do que propriamente aquilo que ele aprendeu nos bancos escolares. Claro que faz diferença também, mas isso ele criou para fazer diferença para ele, para a vida dele, para conhecer um pouco mais, para avançar um pouco mais. Eu tenho a alegria de conhecer bem como é que é a história do Diniz, da família dele, e a infância dele foi muito complicada, né? Perdeu o pai muito cedo, a mãe criou a família, não eram poucos filhos, e a mãe dele, a Dona Maria, ela tinha muito essa sensibilidade de como cuidar de cada um, da maneira como tinha que fazer. Eu tenho certeza que ele aprendeu muito com isso, com essa maneira como ela fazia as coisas funcionarem, né? E quem tem muitos filhos sabe que é heterogêneo, o time de futebol, né? Cada um é de um jeito. O Bruno, que já tem 2, já está indo para 3, 4 aí, está animado. Então, são diferentes. Você tem que tratar cada um de um jeito diferente. E ele deve ter assimilado muito, né? De ver como é que as coisas funcionavam na própria casa dele, como é que as coisas eram. E ele era um casca, né? Arrumava confusão pra caramba e era envolvido em confusão também. Uma coisa chama a outra, né? E aí, quando ele virou treinador, ele falou, preciso tomar certos cuidados comigo mesmo, né? E às vezes, assim, algum excesso, tipo no caso do Tietê, ele falou, olha, aquilo foi... O que saiu errado foi que aquilo foi gravado. Mas ele chegou lá e da minha parte, não tem problema nenhum. A maior prova disso é que o Tietê continuou jogando com ele. Enfim, são detalhezinhos do cara, antes de querer preparar alguém, se preparar. Então ele sabe, o Diniz, ele é muito essa coisa de o meu grupo tem que estar tranquilo, tem que estar sossegado, como a mãe dele, em último caso, fez. Eu seguro a bronca, vocês aí estudem, trabalhem e tal, e a bronca eu seguro. Então eu acho meio que esse modelo, sabe, isso é minha cabeça, é dedução minha, mas eu imagino que seja muito isso, né? Então ele aprendeu a tratar pessoas diferentes, de modos diferentes, para chegar no mesmo resultado. Mas faltava o equilíbrio psicológico. Ele foi estudar psicologia para poder se assentar. E acaba sempre usando alguma coisa também, é óbvio, né? E são diferentes. O John Kennedy, obviamente, é muito diferente da maioria, mas isso não quer dizer que ele não possa ser aproveitado. Pode, deve e foi. Né? E deu resultado. Agora tem esse garotinho Ryan aí que está caminhando muito bem. O próprio Felipe Coutinho passou a ter outro tipo de postura. Enfim, as coisas... O Luciano, pô, no São Paulo, o Luciano foi uma invenção do Diniz. O São Paulo não tinha dinheiro. O São Paulo trocou aquele Everton, aquele rapaz do Grêmio que se machucava muito, né, coitadinho, que até acabou a carreira. Trocou pelo Luciano, taco a taco. O Luciano estava encostado, trouxe para o São Paulo. Até hoje é um dos jogadores mais úteis do time de São Paulo. Foi coisa do Diniz. Trouxe um cara, deu moral para um cara que também estava encostado, né? Então, acho que tem muita coisa a ser considerada nesse aspecto.